boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, né, 1º de abril, para nossa série de lives desse mês, que é um mês dedicado à literatura infantil, infanto-juvenil, e a gente está trazendo muita coisa boa aqui na Cual. Para quem não me conhece, sou Keitiane Nunes, né, atual idealizadora da Cual. É um empreendimento que tem como objetivo trazer experiências formativas tanto para a área de desenvolvimento pessoal quanto literatura. As pessoas estão entrando, muito boa noite. A gente já recebe a nossa convidada de hoje, que é a Gabriela. Então, só para situar um pouco, essa semana a gente tem esse bloco, né, de 3 convidadas para falarmos de literatura infantil e infanto-juvenil. Essa semana o foco de fato vão ser as crianças, né? A leitura, olha, a Gabriela já está aqui, vou já chamá-la. Para esse público pequeno, né? Esses pequenos leitores. E a partir da semana que vem, nós vamos ter também 3 outras megas profissionais trazendo a literatura infantil infanto-juvenil, mas para gente grande, né? Tem alguns autores que defendem que a literatura, para ela ser considerada infanto-juvenil, ela tem que ser lida tanto por criança quanto por adulto. Não é porque é uma literatura infantil ou infanto-juvenil que ela é uma literatura menor. Então, a gente vai trabalhar também semana que vem livros infantis que são terapêuticos, né? E eu já convido vocês que estão aqui para também ficarem ligadinhos. A Josi chegando, grande beijo, Rosamira. Então a gente vai convidar a Gabriela, né? Para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. Priscila, né, direto lá da Bahia, que é esposa aí do grande amigo bibliotecário, Luiz. Uau! Gabriela, boa noite. Gabriela. Oi, tá melhor só? Agora tô te ouvindo. Muita gente entrando aí já para nossa live. Vamos só ver Rony que é bibliotecário, agora também escritor. Então, muita gente bacana para nos acompanhar. Eu não estou conseguindo te ouvir muito bem. Vocês podem sinalizar isso? Estão ouvindo a Gabriela? Oi, boa noite. Sim, eu tô ouvindo. Acho que as pessoas também. Vocês estão mandando mensagem e a gente vai tentando se organizar. Melhor. Então, pronto. Gabriela, primeiramente, né, muito obrigada por você ter aí, né, aceitado participar conosco esse mês, né, como eu já expliquei, voltado para a literatura infantil e infanto-juvenil. E aí, então, assim, de coração mesmo, muito obrigada. E aí a gente, ouvindo bem, então podemos prosseguir, talvez seja eu. Então, Gabriela, se apresente, conte um pouco da sua trajetória, e aí só avisando, né, para quem estiver aí na live, vocês podem encaminhar as perguntas, que aí eu vou fazendo essa mediação aí para a Gabriela tá nos respondendo. Então, fica à vontade para se apresentar. Bom, gente, boa noite. Como ela já apresentou, me chamo Gabriela, tenho 25 anos, sou professora da rede, estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação. Atualmente eu estou lá na escola Mesquita, a gente está fazendo um trabalho bem bacana com as Eu atuo com turmas de 1º ao 5º ano, né? Então, ano passado eu desenvolvi alguns projetos com os alunos do 1º aninho, onde a gente levou essa questão da literatura na sala de aula e a gente viu uma necessidade da gente estender, né? Então, saiu do campo da sala de aula e a gente criou um projeto em apoio com a secretaria e com a questão da gestão também, muito parceira também, e a gente criou o Lê. O Lê, ele foi um projeto que eu desenvolvi na minha sala do 1º ano B, e ali a gente começou a conversar com os pais sobre essa importância, né? Sobre por que era necessário a gente levar a questão dos livros para a sala de aula e também para a família. Ele também nasceu de um problema que eu percebi, que as crianças elas quase não tinham esse contato, né? Infelizmente, a gente vive hoje uma realidade onde a maioria das crianças é muita questão da tecnologia, né? Do jogo, a questão eletrônica, e essa questão da leitura ela acaba ficando um pouquinho meio que de lado. Então, eu conversei com os pais, me reuni e a gente criou o Lê. O Lê ele foi um projeto com base nesse objetivo de fazer com que as crianças tivessem acesso
a várias obras literárias, mas que também ele colaborasse para a nossa prática da questão da leitura e da escrita, né? Então, na sala de aula, eu comecei a desenvolver um trabalho com base no ler, com base nos livros que as crianças levavam para casa. A cada semana eu enviava um livro e nesse livro a gente mandava uma carta comunicando ao pai que a criança havia sido escolhida, o objetivo do projeto. E assim a gente foi formando uma parceria. Eu confesso para ti assim que superou as expectativas, porque às vezes a gente tem assim aquele receio até onde a gente pode ir, né? Até onde o pai vai ter o tempo de ler com a criança. A gente sabe que muitos pais já trabalhando têm uma dificuldade muito grande em relação a isso. Mas assim, foi um retorno muito positivo, muito bom. E graças a Deus surtiu um efeito muito, muito bacana até o final do ano em relação às metas, né, que a gente tem na sala de aula também. Então a gente conseguiu trabalhar em colaboração. Tá. E aí vocês podem, tirando as dúvidas, né, perguntando, que a Gabriela vai responder pra gente. E eu já fiz, né, eu sempre faço. Quando eu sei, fulano vem pra uma live aqui. Então eu já vou, porque assim, eu sou bibliotecária de formação, a Gabriela é pedagoga, tá, gente? Eu não havia falado, mas assim, eu sou muito ligada nessa questão da leitura, né? E eu defendo a questão da leitura, do acesso à literatura, como um direito humano mesmo, né? Para a cidadania, para trabalhar as tuas emoções, N coisas. Não somente para fins didáticos, para fins de nota, né? Eu acredito que a literatura ela vai muito além disso. E aí é uma bandeira que eu levanto, né? Eu digo, opa, beleza, o professor está lá na sala de aula, ele tem que trabalhar com o aluno, qual é a corrente, se é romantismo, se não é. Mas eu, enquanto bibliotecária, o menino pode entender totalmente o contrário do que o autor quis escrever, né? Mas para mim o que importa é o que aquela leitura ficou para ele. E aí eu digo, eu me isento dessa culpa. Eu não estou conseguindo te ouvir, Gabriela. Oi, melhorou? Voltou. E aí eu venho com essa pergunta, né, para você. Tem algum livro que eles gostam muito de ler, que eles, sei lá, às vezes brigam para levar emprestado, quando um pega, o bicho já tá rasgado lá, de tanto, né, ser emprestado? Tem algum? A gente trabalhou Camilo Comilão. E assim, foi um livro que eles amaram, que eu tentava fazer a troca e tinha que voltar de novo. Então, eu fui tentando buscar várias formas de contar a história para eles, para que a gente fizesse a questão ficar diferente, porque se dependesse da turma, só ia dar Camilo Comilão até final do ano. Aí depois a gente tentou trabalhar um pouquinho do Rubem Alves, né? Então foi quando eles conseguiram se desprender um pouquinho do Camilo Comilão para a gente trabalhar a Operação da Lili. Então foi assim, são 2 livros que eles gostam demais. Outro dia eu encontrei com uma mãe e ela falou, professora, eu tenho que ler Camilo Comilão, porque eles ficaram encantados. E assim, Kátia, é até uma questão também que eu levanto muito e converso com as meninas, com os outros colegas, porque com essa própria história a gente conseguiu trabalhar a questão da interdisciplinariedade. Né? Então, assim, de uma história nasceu um trabalho de matemática, nasceu um projetinho sobre os números, a questão do interesse deles pela matemática, que eles tinham assim, a matemática, a gente vai ficar contando, é só isso, não. Então, a partir de uma história, eu consegui também trabalhar outros projetos com eles, né? Como eu te falei, a gente começou de uma contação de história, a gente no chão, vamos para a rodinha, vamos sentar, vamos ouvir a história. Fomos para o projeto, então leva para casa, a mãe lê a história, depois eles retornavam e eles contavam para a gente, né? A criança ela faz a sua leitura, independentemente se ela está conseguindo aquela questão da escrita, da leitura mais precisa, mas ela tem a sua leitura não verbal. E eles faziam essa leitura e depois a gente conseguia desmembrar em associação com outras disciplinas. Né? Então, eu consegui trabalhar português, eu consegui trabalhar matemática, eu consegui trabalhar história, várias disciplinas com base nos contos que a gente levou. A Operação da Lili, a gente trabalhou ciências, eles gostaram bastante. Então, assim, são várias histórias que, se a gente fosse lembrar realmente, e eles gostam. Mas Camilo Comilão, sem dúvida, é o livro da sala. Né? E, Gabriela, eu até lembrei de uma situação. Por 5 anos eu fui, né, da Secretaria de Educação também.
E essa questão de trazer os pais é muito importante, né? Principalmente quando a gente trabalha em escolas da periferia, que a gente costuma dizer, né, isso tem que vir de casa, mas não tem. Então, quando a gente trabalha isso na escola, o caminho é inverso. A gente conquista o aluno e ele vai levar essa leitura para dentro de casa, né? Então, eu pude trabalhar com todos os segmentos, né, desde a creche até o EJA, e eu tive na creche esse retorno, né, que eles me chamam de professora, embora eu seja bibliotecária, né, que é o nome mais difícil. Professora, eu não gostava de ler, né? Eu achava que isso era para gente culta, eu achava isso, achava aquilo. Então, né, quando os livros começaram a sair da escola, ir para dentro de casa, então esse caminho, né, o contrário que a gente faz. Então, não é o pai que vai conquistar o menino para a leitura, são nossos alunos que acabam conquistando os pais para esse mundo, né? E aí a gente tem uma pergunta que vai de encontro a isso, né? A pergunta é justamente essa: como foi o retorno dos pais, né? O feedback que você teve deles com relação ao projeto? Olha, é que eu te falei, foi um retorno muito positivo. Eu confesso que quando eu elaborei o projeto, a gente tinha esse receio em relação ao tempo dos pais, né? O tempo que os pais iam dedicar para fazer a leitura, porque assim, eu enviava uma carta dentro da sacola, que o Lele foi uma grande sacola enfeitada. E dentro da sacola tinha historinha, tinha carta, tinha mensagem de incentivo. E assim, na carta, a gente pedia essa colaboração dos pais para que em determinado momento do dia ele sentasse com a criança, fizesse a leitura, explicasse um pouco sobre a história, sobre o autor, se eles pudessem ver vídeos, né, sobre outras histórias que aquele mesmo autor tinha escrito e conversasse com a criança. Né? Então, assim, no começo eu tive esse receio e falei assim, será que eu vou conseguir que os pais consigam me ajudar, me colaborar para esse ponto? E foi muito, muito, muito positivo. Assim, todos os pais que participaram do projeto, a turminha em si, eles falaram em relação ao avanço das crianças com a questão da leitura e da escrita, né? Que eu peguei crianças que tinham aquele receio de falar, né? Eram mais fechadas. E quando foi final do ano, na nossa última reunião, eu conversei com os pais e eles falaram em relação a isso. O que tinha ajudado a questão do ler? Então, eles colocaram para mim como pontos positivos, né? Assim, é claro que se a gente for pensar, a gente tem que trabalhar mais dias. Eu mandava na sexta-feira. Vamos pensar agora em trabalhar até em segunda, terça, quarta, todo dia. Mas a gente sabe que tem uma questão do cronograma. Mas, assim, do mais, foram retornos muito positivos. As crianças tiveram um avanço enorme em relação a se expressar, a dar sua opinião, a falar, professora, eu gostei dessa história. Então, eles chegavam e diziam, professora, eu não gostei. Eu não gostei porque eu queria que o ratinho não fosse assim, não ajudasse o leão. Então, assim, eles passaram a se expressar melhor. E os pais passaram a perceber isso. Então, o retorno positivo dos pais, assim, foi muito bom nesse campo. Eles chegarem e falar, professora, meu filho melhorou nisso. Professora, o meu filho conseguiu, agora ele não conseguiu. Ele não conseguia, agora ele consegue. Então, foi muito positivo essa questão do retorno dos pais e familiares. E, assim, só agradecer também. Eu vi que tem alguns pais aqui na live. Um abraço, que eu já vi eles entrando. Tem algumas alunas também que estão entrando. E, assim, a colaboração deles foi parcial, foi, assim, fundamental. Né? Eu falo para eles que eu fiz 50% e eles fizeram 50% do projeto. E é bem legal, né, quando as pessoas conseguem identificar esses objetivos, porque às vezes a gente é indagado, mas ler pra quê, né? Ler por ler, ficar perdendo tempo e contando historinha, como eu já ouvi de uma pedagoga dizer, esses meninos têm mais o que fazer do que ficar ouvindo história, Kate. Só que não é a história pela história, né? É esse senso crítico, né, que teu aluno criou para dizer que eu não gostei do final da história, é essa possibilidade de se expressar, né? Coisas que só mesmo a leitura, a literatura vai permitir. Além de conhecer outros mundos e começar a pensar, né, de um modo diferente. Então, eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu defendo mesmo essa bandeira. Então, assim, eu já começo a dizer, desde as grávidas, já comece a contar a história para os seus filhos, né? Quando ainda estão na barriga, porque isso faz muita diferença, né? São pesquisas. Eu tenho, né, durante um bom tempo da minha vida, pesquisei essa questão
da influência, né, da questão da leitura na primeira infância. Então, tu pega uma criança que teve acesso aos livros e uma que não, o vocabulário é bem mais desenvolvido. Acho que ele e tem uma pesquisa do Teodoro, vou já lembrar, é um pesquisador de São Paulo. Estou te ouvindo agora. Ele diz que as crianças que têm acesso a livros ainda na primeira infância, elas têm mais possibilidades de concluir os estudos. Elas não abandonam nas próximas séries, entendeu? Então, assim, eu me arrepio toda, porque é uma temática que eu gosto. Eu não tô conseguindo te ouvir. E pesquiso muito. Eu acho que o pessoal tá ouvindo, tá mandando carinha aí, ou é porque a gente é muito bonita, ou porque estão ouvindo. Estão ouvindo. A Lígia é de letras, né? Daqui a pouco, se a galera quiser uma live mais de gênero textual, né? Essa questão mais formal da literatura, eu vou chamar a Lígia, maravilhosa, para vir falar com eles. E, Gabriela, eu tenho uma outra perguntinha, né? Se desses relatos que você teve alguma experiência que te marcou, assim, né? Caramba, né? Nesse dia, com essa diferença que eu consegui fazer na vida de algum desse aluno, eu disse, caramba, eu escolhi a profissão certa, era isso. Como é que foi? Teve alguma experiência assim? Eu posso falar para ti que a gente trabalhou um livro, O Louro Dançarino. E assim, é um autor até desconhecido, é um livro muito antigo. Eu achei aqui na minha casa bem, bem antigo. Mas assim, quando a gente escolhia as histórias, eles escolhiam, né? E a gente começava a fazer a seleção dos alunos para levar a determinada semana. E eu tinha uma criança que ela era muito retraída. Então, sempre que eu enviava os livros, ele que não queria. Ele ficava naquela assim, não, professora, eu agora ainda não. Então, ainda não estou querendo. E a gente sem forçar, não. Em determinado momento ele vai. E quando chegou no Louro Dançarino, eu descobri que ele gostava de dança. Ele gostava de música. E eu também sou encantada. Então, assim, ele falou, professora, eu quero levar esse. Aí eu falei, tudo bem. Você quer levar o Louro Dançarino? Quero. Só que ele falou assim, eu não vou falar para os meus colegas da história. Eu só vou levar e vou ler com a minha mãe. Falei, tudo bem, você leva a história, porque ele era muito tímido. Então, para eu saber que ele estava na sala, eu tinha que fazer a chamada e olhar procurando, porque ele não gostava de falar muito alto. E era uma questão que eu já vinha trabalhando desde o início do ano. E ele foi levar o Lê já quase na metade do ano, né? Que ele se optou e falou, não, eu quero levar o Louro Dançarino. E eu tive, assim, uma questão muito positiva, foi quando ele retornou, sem que eu perguntasse, ele falou, professor, eu preciso contar a história. E eu falei, gente, sério? Ele falou, você quer? Não, eu quero, professor, eu quero contar a história, porque é engraçado. Eu falei, então tá. E a gente tinha uma caixa de papelão, a gente organizou um teatrinho, justamente para a hora da socialização das histórias, né? Então a gente organizou, eu acho que até foi uma das fotos que eu te enviei em relação aos projetos, que ele tá segurando a caixa do teatrinho. E assim, ele ficava o tempo todo assim, com aquele olhar, aquele sorrisão. Eu confesso para ti que enquanto ele falava da história, eu mais prestei atenção na forma como ele estava, feliz em estar participando, em querer estar participando, do que a própria história em si. Então, assim, essa história foi assim que me marcou muito, muito, muito. Eu encontro com ele no corredor e hoje ele está em uma outra turminha e ele fala da história do Louro Dançarino. Então, assim, foi uma história que pra gente não foi só a questão da leitura, não foi só o momento da socialização. Ali eu percebi um avanço dele em relação à socialização com as crianças, né? Então, assim... Gabriela... Oi, tô te ouvindo. Ele tinha esse receio, sabe? De chegar e falar a história, de conversar. E com a história do Louro Dançarino, não, ele veio sem eu precisar falar, você tem que socializar, você tem que conversar com os colegas. E assim, foi muito positivo. Sem dúvida, é uma das histórias, era uma criança retraída, final do ano brincava, queria falar das histórias, aí já queria levar na outra semana, já teve que explicar aquela situação que era a vez de outro colega. Mas assim, foi uma das histórias que eu tenho... Marcou, né? Show de bola. E, Gabriela, até nesse sentido, né, que às vezes a criança não quer e a gente quer obrigar. Gabriela? A gente tem algumas perguntinhas aqui. Deixa só a Gabriela voltar. Para mim, ela travou aqui. Voltou.
voltou, né? E é justamente disso, né? Na biblioteconomia, os bibliotecários que estão aí na live, eles vão confirmar, a gente tem 5 leis. E uma dessas 5 leis é que cada livro tem o seu leitor, né? E para cada leitor o seu livro. Ou seja, às vezes eu quero impor o livro que eu gosto, a temática que eu gosto, o gênero que eu gosto para o outro, né? E não vai ser assim. Para te ver, essa criança aí não queria. Quando chegou essa temática da dança, que ele se identificou, né? Ali ele foi atraído para esse mundo da leitura. Então, às vezes, a gente é muito egoísta de querer dar só o que a gente gosta, né? Para as pessoas lerem, para compartilhar. Então, não interessa, a gente tem essa métrica, né, de que todo mundo é leitor, só ainda não descobriu o seu livro favorito. E aí, a gente tem uma pergunta aqui, direto lá da Bahia, hein? Como que eu posso levar a literatura para uma escola onde não há incentivo? Quer responder, Gabi? Algumas dicas. Olha só, eu costumo falar que, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Se a gente percebe que ao redor, é que nem na família, muitas das crianças que elas levaram ler para casa, elas não estavam num ambiente propício para elas fazerem essa leitura, né? Tinham crianças que a mãe estava fazendo comida, que a mãe estava trabalhando, que a mãe estava cuidando do outro mais novo. Então, assim, o ambiente em si deles não estava tão propício. Mas, assim, a gente estabeleceu um diálogo, principalmente, com os pais para que eles vissem a necessidade e para que eles compreendessem que não era só uma historinha, que não era só uma brincadeira, que eles não estavam levando por levar. Então, assim, os livros, por exemplo, que eu trabalhei, nós trabalhamos muitos livros da escola, mas eu também tinha algum acervo, então a gente foi mediando, fazendo uma troca desses livros, né? A gente sabe que hoje em dia, na internet, a gente tem um acervo enorme, né? Se eu colocar lá Ana Maria Machado, PDF, vai aparecer vários livros em PDF que eu posso trabalhar com as crianças. Então, assim, uma dica que eu dou é para que você faça do seu jeitinho, né? Pesquise um livro interessante. Não tenho na escola, mas será que eu não tenho como levar para aquela minha criança? Eu tenho como imprimir? Eu tenho um livro em casa, que nem eu te falei, O Louro Dançarino, é um livro que eu tenho muito antigo, que eu até falei para eles, olha, com o maior carinho, com o maior cuidado, porque isso é da professora, assim como vocês têm cuidado com o da escola, né? Aquela folhinha já tá amarela, mas eles gostaram. Então, assim, a gente em casa, a gente tem algum livro, né? Que livro que eu posso adaptar para levar para a sala de aula, ou na internet, que material que eu consigo. Ou se eu for, a gente sabe que tem muito essa questão do sebo hoje, né? Aqui em Manaus a gente tem alguns, e a gente consegue vários livros acessíveis para as crianças para fazer um trabalho. Então, assim, uma dica que eu dou é verificar o que você tem em casa, o que a gente tem na internet que é possível trabalhar na sala, se na escola eu não vou ter essa possibilidade, se eu não tenho esse ambiente em casa, se eu sei que o aluno não vai ter determinado livro, determinado acesso a autores, a questão da literatura mais presente. Então, é a gente fazer a nossa parte, enquanto educador, enquanto pai, eu acho que a gente consegue ajudar as crianças. Né, Gabriela, eu vejo que isso é muito mais pessoal, né? Eu sempre lembro do juramento que eu fiz no dia da minha colação de grau, e era eu prometo tudo fazer, né? Então, a gente vai esbarrar com essas coisas, né? Com, sei lá, às vezes a gestão não apoia, ou então às vezes até os nossos próprios colegas, né? Tu é besta de ficar fazendo isso, né? Tu nem é pago para isso, sei lá, mas então é muito pessoal. E aí é mesmo força de vontade para fazer a sua parte. É um trabalho de formiguinha, né? Nem sempre você tem colaboradores, mas assim, se tiver biblioteca lá na tua escola, vai lá com a bibliotecária, faz parcerias, né? E é bem desse jeito. A Josi, maravilhosa, lá do Maranhão, ela diz pra gente que realmente a leitura na primeira infância faz diferença, né? O filho dela é um leitor, hoje ele já é adolescente e dá um orgulho danado, porque ela é mãe e é bibliotecária. Essa cobrança é maior, né? Parece pra cima da gente que é da educação. A Gabi, como você viu essa parceria da escola com a comunidade, né? É mais ou menos uma pergunta, né, que a gente fez com os pais, mas se você quiser reforçar, tem essa perguntinha aqui. A questão da escola, que nem eu brinco, eu dei a sorte de que era uma escola muito boa, muito propícia para qualquer tipo de projeto.
né? A gente tem uma gestão que o que você chegar e se organizar e falar, olha, eu tenho ideia de fazer isso aqui, ela vai lá, pode fazer. Então, assim, a escola em si, ela é um ambiente muito propício para a realização de projetos, né? Então, eu cheguei com a diretora e conversei, falei, eu tenho essa ideia, surgiu desses problemas na sala de aula e o que é possível a gente fazer, o que a escola pode me ajudar, né? Então, assim, ela veio com essa questão dos livros, eu juntei com os livros que eu já tinha em casa e a gente conversou em relação a comunicar os pais, para não ser só enviar atividade, enviar o livro, entenderem como uma atividade qualquer, né? Então, eu peguei em cada carta, expliquei justamente essa questão do objetivo do projeto e nas reuniões a gente sempre reforçava, e era algo que eles mesmos já perguntavam, né? Professora, e o Lê? Como é que tá? Quem vai levar o Lê? Eu quero levar o Lê de novo. Como é que tá a questão da organização? Então, assim, eu levei o Lê, teve um que levou o Lê para Ponta Negra. E, assim, eles conversavam muito em relação a esse rodízio. Então, foi assim, os pais, eles tiveram tanto essa questão positiva de querer participar do Lê, quanto a questão da gestão, quanto a questão da escola, né? A diretora está assistindo a gente aqui também, que legal. Então, assim, foi uma questão muito positiva, foi um retorno muito positivo. Eu acho que é dar o primeiro passo, né, Gabi? Que muitas vezes a gente já vem com o preconceito. Ninguém gosta de ler, generaliza. Que esses meninos só querem saber de celular. Que isso, que aquilo, que os pais não querem colaborar. Então, é dar o primeiro passo, né? E sempre vai ter alguém que vai abraçar essa causa. E aí você vai expandindo, né, a sua rede. De fato, é dar esse primeiro passo. O Rony está dizendo que legal, muito importante quando a gestão apoia as ações, né, de seus educadores. O Rony, ele é um bibliotecário lá de Belém, mas ele também trabalhou aqui na CEMED por um bom tempo, né? Quando a gente foi bibliotecários da Secretaria de Educação, nós entramos no mesmo concurso. Hoje ele já está em outros ares também, assim como eu. Mas, assim, o nosso amor pela educação continua. Vocês podem encaminhar aí mais perguntinhas para a Gabriela. E, Gabi, a gente falou dos meninos, né? Mas eu tô com um projeto aqui no Instagram, que são memórias suas de leitora, né? Qual o livro infantil que marcou a sua vida? Você teve esse livro ou já veio ter acesso aos livros depois de adolescente, adulta? Essa questão da leitura foi muito presente aqui em casa. Muito forte. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai comprava aquelas maletinhas que vinham 12 livros, né? Então, o Patinho Feio, Cinderela. E eu tinha de várias editoras a mesma história e era editada por cada uma, assim. Então, mas eu confesso para ti que eu particularmente, não sei se era pelo fato que meu pai lia bastante para mim, a minha mãe também, mas Os Três Porquinhos é uma história que, assim, eu era igual o Camilo Camilão. Podia ler, reler, mas tinha que voltar para Os Três Porquinhos. E assim, então se eu fosse fechar os meus olhos e pensar em uma história, eu pensaria nos Três Porquinhos, certamente lendo com os meus pais. Meu pai e minha mãe sempre foram muito, muito presentes em relação a essa questão da leitura e da escrita, tanto comigo quanto com a minha irmã hoje em dia. Então, assim, esse contato eu acho também que acabou me incentivando. Eu lembro que eu pegava essas maletinhas com essas histórias e ia ler para as bonecas. Então, assim, é a questão do professorando, né, das memórias. E hoje em dia eu vejo refletir nessa paixão com a minha sala, com os meus alunos, nessa necessidade de fazer as leituras. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa coleção que tinha. Eu lembro bem assim, Cinderela, Os Três Porquinhos, Papelzinho Vermelho. Então, eu não poderia colocar uma história. Se eu fosse colocar, eu colocaria Os Três Porquinhos como uma história favorita. E esse teu relato, né, me trouxe na memória uma parte do estudo, né, para a literatura nessa primeira infância, que a gente fica, mas meu Deus, tem tantos livros, mas esse menino só quer esse, só quer esse, só quer esse. E eu tive um laboratório em casa que foi a minha sobrinha. E o livro da vida dela, a verdadeira história do Lobo Mau. Não sei se você já viu. Agora, eu não sei se eu estou confundindo se é a verdadeira história do Lobo Mau ou dos Três Porquinhos. Mas é a versão do lobo contando a história de que ele não é mau, né? E aí ele vai desenvolvendo. É do lobo, né? E aí, meu Deus, eu digo, ai, tem tantos livros aqui. Ai, não, tia, mas esse... Ela tinha 3 anos, por volta de 4. E depois, estudando nessa questão, eu vim entender porque eles acabam memorizando a história. Então, eu lia para ela
ela memorizava quando o pai chegava do trabalho, ela contava para ele. E ela dizia, ai pai, é que eu já sei ler. Mas ela não sabia ler, ela já tinha memorizado a história, né? Então, por isso que às vezes eles encasquetam, né? Ali só que aquela, só que aquela, só que aquela. Mas é depois que a gente vai tendo a noção, né, de tudo que tem por trás disso, principalmente neurologicamente, muitas coisas vão fazendo sentido, né? Então, é uma experiência que eu sempre conto, é essa da minha sobrinha. Eu não aguentava mais ler esse livro. Ela só queria ele, só queria ele, só queria ele. A minha irmã já foi pela questão dos gibis, né? Apaixonada pelos gibis. Enquanto eu tinha essa questão das coleções, desde pequenininha ela tinha uma paixão pelos gibis. Hoje ela tem 15 anos e tem coleção de gibi. Então, assim, essa questão da leitura, da escrita, trabalhar as duas juntas aqui em casa sempre foi muito presente. Ah, que legal, né? Que você teve esse apoio. E a gente sabe que não é a realidade da maioria, né? Principalmente dos nossos alunos da rede pública, né? E acho que foi esse trabalho que me deu mais força de vontade mesmo para sabe, mesmo galgar esse caminho da educação. Porque, assim, eu digo, né, eu e minhas irmãs, a gente teve acesso a isso e isso mudou nossa vida. Então, é interessante que a gente proporcione isso para outras pessoas também, né? E aí a gente tem uma perguntinha aqui da Fabiola, né, que é qual a importância da literatura na formação da personalidade da criança? Essa questão a gente trabalhou bastante, não em si como personalidade, né, mas como valores que a gente poderia trabalhar na sala que fizessem uma reflexão, que gerasse uma reflexão tanto nas crianças quanto nos pais. Eu percebi isso muito quando a gente trabalhou a questão das fábulas, né? Então a gente começou a trabalhar a noção de moral das histórias, né? O que cada personagem fazia que era positivo, que eu posso fazer, e o que não era positivo, o que não é legal eu fazer com o outro. Então, assim, a questão das narrativas, das histórias, as fábulas, os contos, eles auxiliam muito. Por quê? Se eu sentar com uma criança e falar assim, ó, você não pode chegar ali e empurrar um colega. Tá, ele vai entender que ele não pode chegar ali. Mas se eu levo uma história, se eu levo um personagem, aquilo que não foi legal, que no final acabou ficando de uma certa forma negativo com o resultado da sua ação, ela entende melhor. Ela é mais prazeroso para ela entender o que é certo, o que é errado, às vezes através de uma história, né? Então, assim, eu trabalhei essa questão da literatura infantil também como um apoio em relação a trabalhar valores, a trabalhar o respeito, o cuidado, a proteção ao meio ambiente, a questão do nosso espaço escolar, os cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, eu das histórias infantis, através dos contos literários, a gente consegue ter um discurso mais próximo da linguagem infantil, mais próximo da criança, dela perceber a necessidade dessas histórias também no seu dia a dia. Não é só uma historinha. Olha, essa história eu aprendi isso, né? Quando a gente trabalhou o leão e o camundongo, né? Que o camundongo acaba ajudando o ratinho. Então, eles ficavam assim, olha, professora, ele poderia não ter ajudado, né? É verdade, então agora eu quero ajudar. Então, se alguém fizer isso comigo, eu não preciso virar as costas, que lá na frente eu posso dar. Então, assim, eles acabam tendo uma percepção maior em relação do que se eu fosse só conversar. Então, as histórias, elas vieram como um apoio para firmar. Eu não te digo necessariamente a questão da personalidade, mas a gente trabalhar os valores, né? Que a gente sabe que a personalidade vai de cada criança, de cada criação, de cada meio, enfim, outras situações. Eu tenho 2 livros, né, para indicar com relação a essa perspectiva. Um é Como Ler os Clássicos, da Ana Maria Machado, né, que ela traz à tona uma discussão hoje que eu acho que eu vou esquecer o termo, mas essa questão de eu pegar, eu trago o João e Maria hoje, nossa, o João e Maria, não, era abandono de incapaz, e não sei o que lá, os meninos na floresta. Então, a Ana Maria Machado, ela vem trazer a questão da racionalização dessas histórias, né? E aí, o que ela diz nesse livro? Que a gente, enquanto adulto racional, vai pensar isso. Olha, as crianças que foram abandonadas na floresta, e parará. Só que a criança, ela não tem essa percepção, né, construída. Então, a história chega para ela de uma outra forma.
E aí, ajudando um pouco nessa questão que a Fabíola levantou, o que ela diz? A criança, quando ela tem as histórias, ela vai passando por todos os sentimentos e sensações, né? Ela passa pelo medo do abandono, ela passa pela raiva da madrasta, com tudo isso sem viver. Então, ela já constrói essa maturidade emocional que hoje os meninos estão tão ligados à tela e não tem esse amadurecimento emocional, né? Porque ele não tem contato com essa história. Então, o menino que pega não hoje, ele fica de birra, né? Aí quer fugir de casa e tarará. A gente pensava em fugir de casa, mas na adolescência, né? Mas depois, quando a gente pensava que ia ficar com fome, não tinha para onde ir, a gente desistia desse pensamento. Mas, então, a Ana Maria Machado, ela vai bater bastante nessa tecla, né? Que a leitura, ela vai construir pessoas mais empáticas, né? Porque a gente vai construir, vai vivenciar outros mundos, outras realidades. Quando aquele personagem me identifico com ele, né? Isso também vai construindo essa maturidade emocional em mim. E o outro que eu comprei, mas não comecei a ler, é justamente a ficcionálise dos contos de fada. Né? É um livro que eu achei bem interessante a temática, e ele é dessa grossura, assim, acho que deve ser umas 600 páginas, mas eu quero ler para entender um pouco mais, né? De como a história ela vai permear aí, né, neurologicamente, né? O nosso comportamento, as nossas ações. Mas esse é bem curtinho, da Ana Maria Machado, ele é maravilhoso e ela vem falar muito disso, né? Dessa construção. E aí a gente tem um relato aqui da Iânia, né? Lá da Bahia também, ó, o pessoal da Bahia ligadinho aqui com a gente. Ela disse: isso aconteceu com meu irmão, íamos muito para ele. E ele sempre queria a mesma história. Depois começamos a reparar que ele decorou o livro da associação e memorização. Isso com há 5 anos. E é justamente isso que acontece. Antes de estudar um pouco sobre isso, né, eu não entendia. Eu dizia, mas meu Deus, que menina chata, só tem esse livro, tem tantos outros. Mas depois é por causa dessa associação que eles fazem, né? E ela diz para todo mundo que aprendeu a ler com 3 anos, tem quem tire. Hoje ela vai fazer 15, né? E não tem quem tire isso dela. Ela aprendeu a ler com 3 anos e com esse livro. Então é isso. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Quais os meios que o educador pode encontrar para despertar nos alunos o gosto pela leitura? E aí, dona educadora Gabriela? Olha, eu confesso para ti que um dos maiores apoios que eu tive foi em relação à contação de história, né? Chegar na sala com uma caixa enfeitada ou com um avental, eu levei a curiosidade para eles, né? Eu vi aqui na live uma professora minha, a professora Lana, foi minha professora da faculdade, e a gente fez um projeto juntas de contação de história. E assim, quando a gente entrou nesse projeto, a gente tinha essa curiosidade em relação a como levar um livro, um produto da literatura para a criança, para que não fosse algo chato. E eu lembro que ela ensinou para a gente um bordão que eu levo para todas as salas quando eu vou trabalhar a questão da leitura, que ela falava assim: antes da gente começar uma leitura, a gente tem que chamar essa história, ela tem que querer estar aqui. E ela ensinou pra gente, ela falava assim: vem história, me faz sorrir, me faz sonhar, então pode chegar. Então, assim, quando eu iniciei o trabalho com o primeiro aninho em relação ao ler, eu lembro que eu apresentei isso para eles. Eu falei: olha, toda vez que a gente for trabalhar uma história, essa história ela tem que querer ficar com a gente. A gente tem que saber o que vai ser contado, o que pode ser legal. Olha, vamos olhar a capa do livro. Então, assim, o que eu posso te falar como meio são atividades, são vídeos, são recursos que tu possa levar para que atinja a curiosidade deles, né? Então, assim, às vezes até uma caixa de sapato que eu enfeito todinha, eu coloco lá uma interrogação, eu falo: olha, essa aqui é a minha caixa de segredo. Ele já... Caixa de segredo? Como assim, professora? Eu falei: olha, essa caixa de segredo hoje trouxe uma história. E assim, que recurso que eu levei? Uma caixa de sapato enfeitado. Ou então vou pegar um avental, vou enfeitar um avental todinho com vários personagens, que eu também já trabalhei com os meninos, e eu colo, por exemplo, personagem do Pinóquio. Olha, hoje eu trouxe vários personagens para vocês conhecerem. Aí eles ficam assim, perguntando, indagando: quem será? Quem é que vem para a sala? Então, eu fui trabalhando materiais mais acessíveis para que eu pudesse atingir a curiosidade deles. Mas é claro que a gente sabe também que hoje em dia tem a questão da tecnologia.
Então, tem vários aplicativos que eu já verifiquei que tem a questão das histórias, né? Numa versão mais curtinha, no PDF, para eles baixarem em tablet. Ele vai ficar curioso para querer ver outras e outras e outras. Então, eu acho assim, que o que a gente pode trabalhar de recurso é tanto aqueles mais acessíveis, às vezes uma caixa de papelão que você enfeita, o avental, um vídeo que você leva para a sala, de uma contação de história, uma música, né? A gente tem aí Palavra Cantada, que dá para trabalhar várias coisas na sala de aula, é um projeto de leitura. Então, assim, são recursos que façam com que eles atinjam uma curiosidade em querer levar o livro, em querer pegar no livro, em querer olhar o que está dentro da caixa. Então, eu acho que a gente pode trabalhar a partir daí, da curiosidade das crianças. E acho legal isso que você trouxe, né, Gabriela? Dos vários meios, vários formatos, porque vocês são pedagogos, sabem melhor que eu, que cada um vai ter o seu modo, né, de aprender, né? Então, às vezes eu não gosto do livro, mas eu gosto do vídeo, né, ou tenho essa facilidade com o tablet. Então, é bem legal mesclar, né, essas possibilidades. E eu acredito que a curiosidade, tu me fez lembrar, quando tu falou de casa de sapato também, quando eu estava na escola, eu já tinha muitos alunos frequentando a biblioteca. Mas aí o que acontecia? Eu percebia que tinha alguns rostinhos que eu encontrava no corredor que ainda não tinham ido. Aí eu disse, caramba, a biblioteca tem que sair desse espaço e ir em busca desses outros leitores. E aí eu peguei justamente uma caixa, né, caixa normal, encapei elas todas com gibis rasgados, né, que já iam ser descartados, e aí ficou aquela caixa linda, toda colorida, levei assim pro meio do pátio da escola, rapidinho, né, o que tem aí, não sei o que vai, tarará. Então, é atrair encontrando esses meios. Eu acho assim, que não vai ter a receita pronta. Tem coisas que funcionou com a Gabriela que não vai funcionar comigo, né? Tem coisas que funcionaram com a Kate que não vai funcionar com outras pessoas. Mas aí testando essas possibilidades. E aí a gente tem mais duas perguntas. Uma como formar pequenos leitores nas escolas conteudistas. Quer responder logo essa? E depois fica só outra pra gente não esquecer, né? Tá. Vamos responder logo a primeira. Eu acredito, essa questão da escola conteudista é aquilo que a gente falou. Infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se eu percebo que eu tenho um ambiente onde a questão da nota, onde a questão das metas, naquele momento é o mais importante, o que eu posso trabalhar para tentar associar? Eu diria para ti, não é dar um jeitinho, mas é fazer com que eu trabalhe a questão da interdisciplinariedade. Essa semana eu tenho um monte de conteúdo para dar. Será se daqueles conteúdos que eu tenho, não tem uma história que eu consiga já colocar ali para trabalhar com as crianças, né? Que nem eu falei para vocês do Camilo Comilão. Era uma história de um porco que sai pelo meio da floresta e ele sai pegando alimentos com vários amiguinhos e ele vai fazendo uma contagem e no final, e depois eu deixo para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, Dante, ele dá uma surpresa para todos da sala de aula, para as crianças, para a gente enquanto leitor. E assim, dali dessa história, eu busquei conteúdos. Então, não é só a questão de deixar a história solta, né? Então, se eu fosse pensar numa questão conteudista, eu ia falar, não, eu tenho que trabalhar os numerais, eu tenho que trabalhar o ambiente. Mas, poxa, eu vi que tem uma história que eu consigo trabalhar tudo isso e fazer com que a criança saia sorrindo. História que ela aprendeu a matemática, ela aprendeu os numerais. Então, eu acho que como formar esses pequenos leitores é a gente fazendo a nossa parte enquanto educadora, né? Enquanto a nossa missão de levar a criança para o mundo da leitura, para o mundo da imaginação, para o mundo da criatividade. É que nem a gente falou, é que é muito pessoal, né? Até onde eu posso ir, até onde eu quero me esforçar. Às vezes é cansativo você estar em casa à noite pesquisando as histórias da semana, o que vai ser, o que dá para ser adaptado na sala de aula. Mas eu acho que vai de cada um da gente fazer a nossa parte enquanto educador. E aí a gente tem uma pergunta aqui da caçadora de biblioteca, da Soraya, que vai estar na nossa live dia 16. E ela pergunta, né, se você costuma levar as crianças à biblioteca. Se, na sua opinião, qual o impacto, né, do espaço da biblioteca na vida desses pequenos leitores? Olha, a nossa escola, ela é uma escola muito pequena, né, localizada aqui na cidade de Manaus. Então, assim, uma biblioteca em si a gente não tem. A gente tem a nossa salinha de leitura, que foi uma sala onde a gente se adaptou com a gestão e colocou jogos, alguns acervos de livros, mas a gente não tem uma biblioteca em si.
né? Então, o que a gente faz? A gente tem um cronograma de dias e, por exemplo, a minha sala eu levo ela na quinta-feira. Então, na quinta-feira eu levo os meninos para a nossa sala de leitura e lá a gente tem tatames, a gente senta no chão, eles escolhem uma história para eu fazer a leitura. Cada um, depois que eu faço a minha, eles fazem a leitura deles sozinhos, né? Aqueles que ainda não conseguem ler, eles pedem ajuda, eu deixo eles fazerem primeiro a leitura visual para depois auxiliar no processo do que é a história, o que está contando aquela história. Mas assim, a gente não tem uma biblioteca, a gente tem a salinha de leitura e eu levo sim. Eu acredito, casa do catador de biblioteca. Eu acredito que a maior importância é eles perceberem essa questão da leitura em vários espaços da escola. Entendeu? Não é só, quer dizer então que a minha hora da leitura só é na sala de aula. Não, a minha hora da leitura pode ser no pátio, a minha hora da leitura pode ser lá na sala de leitura, pode ser no refeitório, né? Pegar uma história falando sobre alimentação saudável, a gente pode fazer uma contação de história. Pode ser externa, a gente tem um ambiente fora da escola que é mais aberto e eles gostam bastante. Então ali a gente também já fez contação de história. Então, eu acredito que é importante para que eles percebam a leitura por todos os lados. A mesma ideia quando eu pedi para que eles levassem o ler para casa, né? Poxa, a minha leitura não vai ser só na sala de aula. Eu posso ler no meu quarto com a minha mãe, o mesmo livro que eu estava trabalhando na sala de aula. Então, eu acredito que uma das importantes seja essa. Muito bem, Gabriela. Temos mais perguntas por aí. Eu não sei com quanto tempo de live a gente está. Eu acho que a gente entrou certinho, né? 17 horas. Sempre me perco no horário. E aí, com 1 hora, a live cai. Então, eu vou já ver a questão do tempo. E aí, eu justamente falando de literatura infantil, eu separei uma citação. Olha, ela deu ok. Acho que ela gostou da resposta. Ela falou da educação de biblioteca. Né? E, infelizmente, essa não é uma realidade somente da Gabriela, que é a sua. A gente tem muitas escolas que ainda não têm esse espaço e algumas que têm, mas esses espaços estão fechados e às vezes tem o espaço, às vezes é até acessível, mas aí não tem o profissional bibliotecário, né? Nessas escolas. Enfim, é uma luta que a gente tem há tempos e com certeza vai demorar um pouco ainda para ser resolvido, né? Essa questão das bibliotecas nas escolas. E aí, justamente uma situação voltada para esse tema da literatura infantil, que é da Nelina Vasconcelos. Ela diz que a literatura infantil é, antes de tudo, literatura. Ou melhor, é arte, fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através das palavras, de sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e a sua possível ou impossível realização. Como eu falei para vocês mais cedo, né, eu digo que eu deixo essa parte mais didática das histórias para os professores, para os pedagogos que têm que trabalhar isso dentro da sala de aula, né? Mas eu acho que a literatura infantil em si, ela de fato tem que ser uma forma de arte, né? Tanto que eu sou muito em defesa dos autores como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, entre outros, que escreveram literatura e eles falaram que a história que eles escrevem nunca tem um fim didático, né? A gente sabe que a gente não tinha uma literatura infantil, ela vem aí como Monteiro Lobato, né, para cá, e sim era uma literatura que era para crianças que eram tratadas como adulto em miniatura, né? Então, era literatura para o menino obedecer o pai, a mãe, ter o respeito, né, religioso, ser patriota. Não que isso seja ou não seja, né, importante, mas era aquela literatura normativa, né? Faça assim, faça assado, senão você não se arrepende. Eu estava até compartilhando com meu esposo um trecho, né, de um livro que era de literatura que dizia, né, porque quando sua mãe morrer, você vai chorar amargamente por não ter valorizado e não sei o que lá. Eu digo, isso era literatura infantil, né, antes da década de 20. E aí até sugiro esses autores que não, é uma arte, tem que ser contemplada e não somente com um fim didático, né, vou ler para ensinar, vou ler para tirar uma moral, vou ler para amedrontar. E aí a gente vai pegando, né, esse rico acervo que a gente tem e vai estar trabalhando da melhor forma possível para esses meninos. E aí, só para
Olha, professora, amei, parabéns. Não sei se é mãe, se é colega professora, se é sua gestora, né? Mas eu trouxe a Gabriela, que é uma recém-formada, né, em pedagogia, para bater esse papo com a gente com relação à literatura. E eu lembrei que eu vou fazer 10 anos de formada. E até hoje eu continuo com essa empolgação para o mundo da literatura, como quando eu me formei e eu ouvia muito: ah, mas a Kate trabalha assim porque tá novinha, né? Porque é recém-formada. Então eu trouxe a Gabriela essa semana. E semana que vem eu vou trazer professoras que já têm 20 anos na graduação, né? 15 anos de graduação, e elas continuam com esse mesmo brilho nos olhos, né? Então, só para a gente, mais uma vez, bater nessa tecla, que é muito pessoal, né? É muito do que eu quero fazer enquanto profissional, o legado que eu quero deixar na vida dessas crianças. Porque, cara, eles nunca vão te esquecer. E o melhor de tudo, né? Quando eles te encontram no supermercado, na feira, né? Professora, a senhora tá aqui, parece que a gente mora na escola. Mas, enfim, né? Então, é muito disso. O que você quer deixar, né? Para essas crianças que passam por você. Olha, é mãe, né? Mãe da Thaís Giovana. Então, é a mãe de uma aluninha sua. Está com o coração apertado, nesse seminário, fazendo algumas capacitações. Sim. As beijo, foram sanadas aqui. Não sei se alguém aí da live ainda tem mais alguma. E amanhã a gente tem outras, né? Com a Leila. A Leila também é professora, mas amanhã eu trouxe a Leila mãe. Eu recebo muitos directs ou no WhatsApp mesmo: Kate, o que eu faço pro meu filho gostar de ler? Primeira coisa, a leitura é exemplo. A mãe quer que o menino leia, mas ela não larga o celular por nada. O menino nunca viu ela ler alguma coisa, né? Então, eu vou trazer a Leila, que é professora também, mas ela vem dar um relato dela enquanto mãe, né? Lia desde a barriga. A filha dela hoje tem alguns meses. E se você tira o livro da mão dela, a menina berra. É uma coisa de louco. Amanhã ela vai contar um pouco pra gente. E aí, mais aqui, parabenizações para você, Gabi. Nossa escola, né, muito bem representada, deve ser sua gestora. Gosto muito dessa experiência, a Tatiane, e o Admilson está dizendo que ele é pai da Maria Júlia. Gente, que bacana. Pela quantidade de pais, né, que estão aqui assistindo, então eu já vi que o negócio foi bom mesmo, trouxe resultado. E aí, né, Gabi, fica até essa mensagem para eles, independente de eles estarem na sua turma ou não, se o outro professor vai dar continuidade ao trabalho parecido, né, mas que eles agora, enquanto pais, que sabem da importância disso, né, continuem aí essa caminhada com seus filhos. E fica à vontade aí, Gabi, para agradecer, para falar. Agradecer mais uma vez o convite, né, Kate? Assim, é muito bom de falar isso. A gente sabe que a gente está enfrentando uma tempestade de energias negativas, de notícias ruins. Então, assim, eu acho muito válido a gente parar para falar um pouquinho de coisa boa, para a gente parar para falar sobre ideias, né? Então, assim, a gente está num período que a maioria das nossas crianças, vi algumas mães aqui na live, estão em casa. Né? Então, fora a questão das atividades, vamos colocar nossas crianças para fazer leitura, né? Vamos ler um livro, vamos conversar. Esse momento é muito, muito, muito importante, gente, para que eles se sintam acalentados, para que eles sintam a necessidade de pegar um livro e sentir essa vontade, sabe? De fazer uma leitura, de pegar e falar: poxa, hoje eu vou fazer a leitura de um conto. O que é um conto, mãe? O que é um conto, professora? Então, assim, o que eu deixo agora aqui é meu convite aos pais também. Muito obrigada pela parceria de sempre. Algumas colegas da faculdade que a gente fez alguns trabalhos bem bacanas. Todo mundo que entrou, a questão da gestão, a questão da escola, as pessoas de fora, os espectadores fizeram as perguntas, né? Muito obrigada. E o que eu puder colaborar, conte sempre comigo. Eu acho que é momento da gente falar sobre o que é necessário na escola hoje em dia, né? Para não ficar só naquele discurso pesado, a questão da leitura como algo prazeroso, trabalhar a imaginação das nossas crianças, que a gente está vivendo um período onde é mais fácil eu ouvir o outro, eu não paro para ouvir a criança tem muito para contar, a criança ela sabe se expressar, ela vem com uma leitura de mundo enorme, né? Então eu acho que é necessário a gente dar voz, dar vez para essas crianças através da leitura e da literatura. E é isso.
Então é isso, a gente não chegou em 1 hora, né? Porque senão já tinha caído aqui a live, não saiu. E aí tá, a Norma Service, né? Que é o Luiz também, lá, acho que tá em Feira de Santana, o Luiz, lá na Bahia, mandou aqui o parabéns da Bia, a Priscila, que é esposa do Luiz, ó, a família toda aqui conectada na Gabi, também presente. Hoje, o primeiro relato lá da história que me marcou, né, do livro Infanto Juvenil que me marcou, é do Luiz. Ele conta a história, claro, né, do Corinthians, corintiano doente, e aí tá lá no nosso vídeo a história dele, né, enquanto criança, que teve a oportunidade de ir numa feira do livro e lá encontrou esse livro, né, que marcou a vida dele. Então, eu acho que é isso, né, que a gente possa seguir trilhando esse caminho, que nem sempre é fácil, mas é possível quando tem força de vontade, né, e quanto mais leitores a gente conquistar, eu acho que a gente tem um futuro melhor, né, para o nosso país e para esse mundo. Então é isso, eu acho que não temos mais perguntas, só estão mandando aqui palminhas para vocês. Gabriela, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, então, de repente, você tem amigos, né, outros pais de alunos que não assistiram, ela vai ficar por 24 horas. Então, 24 horas ela vai ficar aqui salva para quem quiser assistir, tá bom? E para vocês que nos acompanharam, né, tiraram esse tempinho precioso com tantas lives acontecendo nesse Instagram, mas vieram aqui bater esse papo com a gente, muito obrigada. E eu espero vocês amanhã, para a gente falar mais ainda de literatura infantil e a importância, né, disso na vida dos nossos pequenos. Tchau, Obrigada. tchau. Grande beijo. Gabriela. Beijo.